E o número de resultados positivos dos testes de Covid realizados nas farmácias caiu 39% no começo de fevereiro. Para entender esses cenários, nós vamos conversar agora com o Sérgio Mena Barreto, que é o CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Antes de mais nada, Sérgio, muito obrigado por nos atender nesse domingo. Um bom dia. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Como que a gente pode entender essa redução dos resultados positivos? Tem mais gente procurando, ou melhor, menos gente procurando os exames para serem feitos? Ou isso já pode ser algum tipo de reflexo do que a gente imagina como pico da pandemia ou redução do número de contágios? Pode sim ser um reflexo da redução, né, do pico da pandemia. Chegamos a fazer 750 mil testes por semana. Ou seja, e agora recuamos para em torno de 450 mil testes. Isso representa, primeiro, pode ser um atendimento que não estava represado, né? Lembram que a gente passou por um grande período aí de janeiro, onde as pessoas procuravam testes, não conseguiam fazer. E os slots estavam todos ocupados, totalmente ocupados, um volume enorme de testes. Agora a gente chega a 450 mil, reduz, então esse é um reflexo disso, ou seja, possivelmente tem mais disponibilidade nas farmácias e também a taxa de positivo também cai, porque chegou a 45%, né? E agora a gente está com um positivo em torno de 36%, 35%. Eu acho que são boas notícias ao final das contas. Ô Sérgio, esse período também de redução é importante para que as farmácias possam de fato se preparar, reforçar os seus estoques e garantir que haja a disponibilidade de testes caso essa onda volte a subir? Sem dúvida. Nós temos aqui, no caso das farmácias, um limite diário, né? A gente está falando de 4.700 farmácias da Abrafarma, que fazem em torno entre 25, 30, até 36 testes por dia. Por que tem esse limite? Porque quem faz o teste é o farmacêutico. A gente tem um tempo do laudo, tem um tempo de separação obrigatória entre um cliente e outro. Então, a gente não tem muita capacidade, a capacidade é realmente limitada, em torno de 30 e poucos testes por dia. Então, se você tem uma procura muito acima do que essa oferta que a gente disponibiliza, tudo fica muito apertado. Uma outra coisa é que você tem regiões que demandam mais testes, outras regiões que demandam menos testes. Então, você tem, tivemos isso em muitos momentos, né? Muita procura em algum local, tivemos que transferir testes para outros locais e assim equilibrar o jogo. Eu diria que agora a gente tem estruturas capazes para atender todo mundo em função dessa demanda, né, ter sido reduzida. Justamente falando sobre essa demanda, o que aconteceu? O mercado internacional, por exemplo, tem fornecido mais testes para o Brasil? É claro que a gente viu nas últimas semanas um crescimento exponencial, considerável do número de infectados e, infelizmente, também de mortos. E o que a gente até trouxe de informação aqui na CNN alguns dias atrás era justamente sobre esse aumento da demanda, né? O que dificultaria um pouco o trabalho de vocês. Foi percebido? Tem mais teste disponível no mercado? Tem mais teste disponível no mercado. A gente também passou por um período crítico, né, de final de ano, início de ano. Geralmente a gente tem na indústria farmacêutica um período de recesso de 20 de dezembro até 10 de janeiro. Então, esse período a gente foi meio pego de calça curta. Imagina, tempestade perfeita, na verdade. Ou seja, uma síndrome gripal, muito mais gente testando positivo, a indústria no recesso e a gente com os estoques disponíveis em casa, ou seja, então teve uma redução abrupta de estoques em função da alta da demanda em determinado momento. Depois a indústria volta a trabalhar, volta a importar mais testes e aí as coisas vão se normalizando até a gente chegar a atingir um pico de 750 mil, que é algo que eu nunca imaginei que fosse possível, mas passou bem e agora ainda está elevado, tá? No pico de maio do ano passado a gente fazia 270, 300 mil, 350 mil testes por semana. A gente ainda está fazendo 450 mil, ou seja, ainda é acima do grande pico de maio de 2021. Sérgio, eu queria tirar uma dúvida contigo sobre os valores dos testes, né?
O que impede hoje que as farmácias consigam praticar valores mais acessíveis por estes testes? Quais são as dificuldades enfrentadas pelo setor que não garantem que os testes custem menos e que provavelmente mais pessoas tenham acesso a eles, enquanto ainda não há definições ou uma garantia de fato do poder público de testes ali que saem no momento? Porque a gente sabe que muitas prefeituras passaram a oferecer testes para a sua população, mas muitas vezes testes em que os resultados saem uma semana depois. Você atestar uma semana depois que aquela pessoa está com Covid, se ela não tomar cuidado ou se ela não se afastar, ela continua transmitindo e quando ela pegar o teste, provavelmente ela nem esteja mais com o vírus. Como que você avalia essa situação? O que impede as farmácias e quais são os caminhos que levam a esses preços dos testes hoje na rede privada? Os testes são, hoje, a gente, na verdade, tem testes muito mais baratos do que tinha no início da pandemia. A gente chegou a ter teste de R$160. Hoje, em São Paulo, se faz um teste de R$ 89,90. Ao contrário de matérias que foram publicadas, de Procons identificaram a alta de preço, não nas nossas redes. Os preços são os mesmos há muitos meses, na verdade. Depende muito do fabricante que você comprou, óbvio. Você tem o custo do produto, você tem os encargos, o custo de laudar, a disponibilidade daquela sala que vai estar ali disponível para o consumidor naquele momento e os impostos que se pagam. Então, todo esse custo de ocupação, como a gente chama. As farmácias têm sido uma das opções mais baratas em termos de custo de teste. Eu tenho notícias de outros locais que fazem exames cobrando o dobro do que cobram as farmácias. A gente tenta... É a mesma coisa que acontece com vacinas. Vacina de influenza não é o foco, mas só para comparar, a gente aplica a vacina de influenza pela metade do preço que se aplica num laboratório, numa clínica de vacina tradicional. Então, tem todo esse custo que deve ser levado em consideração. Sérgio, agora no final do mês de janeiro, a Anvisa aprovou os autotestes de forma genérica, A gente sabe que agora as marcas precisam entrar em contato com a agência para que consigam a autorização de forma individual. Existe alguma previsão, vocês acreditam, pelas conversas que você tem no setor, de quando que isso pode acontecer, de valores a serem praticados dos autotestes e se isso, na sua avaliação, pode ajudar a aumentar, por exemplo, o índice de positivos, uma vez que as pessoas terão mais facilidade em relação a fazer o exame? Olha, sim, a gente tem acompanhado, temos visto que os primeiros pedidos tiveram problema de documentação, acho que as empresas vão superar isso. Mas eu tinha feito uma conta do início, ou seja, no início de fevereiro, que a gente levaria pelo menos 4 a 5 semanas para ter o produto disponível na farmácia. Isso nos dá aí final de fevereiro, início de março, Por que tem que ter esse período? Porque esses kits são todos importados, não se fabrica o kit no Brasil. Você tem toda uma questão de, uma vez aprovado, uma vez com o número de registro, embalagem, toda a logística mesmo, ter esse material chegar nos CDs das redes, para ser distribuído para as lojas. Então, isso leva um tempo, realmente. Tem toda uma operação logística e um prazo que tem que ser cumprido, não tem como superar esse prazo. Preço, eu acredito que vai ficar abaixo do que é praticado nas farmácias. Como eu falei antes, na farmácia você tem um custo de ocupação, você tem um custo do laudo, da operação em si, da sala, que é uma coisa que o usuário não vai ter, ou seja, ele vai comprar um kit na farmácia, vai levar para casa e vai resolver o problema dele. Eu acredito muito na autotestagem, sabe? Porque é uma maneira de você incluir o cidadão, é uma responsabilidade comunitária, passar para a mão da pessoa também um pouco da gestão da crise, e dizer, olha, você se cuide, ou seja, tenha um kit por perto, se você vai visitar um parente idoso, testa para ver o que está acontecendo, se você se expôs a alguma situação de risco, se você testou positivo e precisa voltar ao trabalho, deveria se autotestar. Então, essas situações todas fazem com que o autoteste seja muito bem-vindo, ele se acrescenta às outras formas de testar que a gente tem no país. Nós conversamos com o Sérgio Mena Barreto, CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Sérgio, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, bom dia a todos.